Olá pessoal, aqui é o professor Michel, editor do Blog História Digital, e na aula de hoje nós vamos aprender a respeito da divisão do Império Romano em dois impérios. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então a gente vai entender o porquê que o Império foi dividido e quais foram os desdobramentos, aí, as consequências dessa divisão. Bom, para a gente entender a divisão do Império Romano, a gente tem que entender um pouquinho como o Império Romano se estruturou, ou seja, como é que o Império Romano ele adquiriu a extensão que a gente aprende lá nos livros didáticos. Olha aqui, ó. A gente vê que o Império Romano ele foi um império bem grande, né? Então, quando é que o Império Romano começou a se formar? Quando é que Roma, que é uma cidade italiana, né, da Península Itálica, a cidade das Sete Colinas, como era conhecida a Roma Antiga, na mitologia fala de Rômulo e Remo, os irmãos que acabaram sendo criados por uma loba. Rômulo matou Remo e acabou fundando Roma. Bom, mas isso é outro assunto. Como é que uma cidade acabou se transformando num grande império? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender que Roma, ela não começou como uma cidade expansionista. Roma não começou como um império. Ele foi se construindo um império com o tempo. E essa construção, essa formação do Império Romano, ela vai começar a partir de um período que a gente chama de período da República Romana. A história de Roma é oficialmente dividida em três partes: o período da monarquia, o período da República e o período do Império. E às vezes a gente confunde o período do Império, quando Roma era governada por imperadores, e a gente confunde às vezes com o Império Romano, que é essa extensão territorial e essa influência econômica, política que Roma teve em vários territórios europeus e também asiáticos. Na República, Roma começou esse processo de expansão. Então, de Roma, então os romanos foram se expandindo pela Península Itálica, até chegar no chamado Mar Mediterrâneo. Então, na verdade, o que definiu a extensão romana foi o domínio do Mar Mediterrâneo. E para que o Mar Mediterrâneo fosse totalmente dominado pelos romanos, ocorreram as chamadas Guerras Púnicas. Guerras Púnicas, ou seja, que foram um conjunto de 3 conflitos que ocorreram num grande espaço de tempo entre Roma, os romanos, e os cartagineses, que viviam numa cidade chamada Cartago. Cartago fica localizado aqui no norte da África, na região onde hoje é a Tunísia. Então, essas 3 guerras púnicas, que acabaram definindo Roma como vencedor, então Roma venceu as 3, ela saiu como vencedora dessa guerra púnica. Então aqui a gente tem, né, venceu, beleza, tá. E aí, Roma, então, conseguiu o controle do mar Mediterrâneo, porque Cartago também disputava aqui o controle do mar. Púnicas porque Cartago era conhecido como Pune por ser uma colônia fenícia. E Pune era a forma como a Fenícia era chamada na antiguidade. Bom, de qualquer forma, o mar Mediterrâneo foi dominado pelos romanos e acabou sendo conhecido como Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. E a partir do domínio do mar Mediterrâneo, Roma conseguiu conquistar, ter todo esse controle do norte da África, do oeste da Ásia, do chamado Oriente Próximo, e desse território aqui, que engloba a Europa Oriental, uma parte da Ásia aqui também, e a Europa Ocidental. Ok, então Roma vai adquirir com o tempo, no decorrer da história republicana, toda essa extensão. Foi um dos maiores impérios da antiguidade. Mas o que levou, e esse é o assunto da aula, o que levou à divisão desse império grandioso? Vai da Inglaterra até a região da Arábia, englobando Israel. Tanto que Cristo, quando nasceu, ele nasceu quando Israel estava sob o domínio dos romanos. Bom, mas o que levou à divisão desse Império Romano em 2? Acontece que o que era uma solução, o que era o grande trunfo dos romanos, que era o tamanho do império, acabou se tornando um problema. Porque com um império grande assim, ficava difícil controlar as fronteiras. E nessa região aqui especificamente, onde ficava a Germânia, onde hoje é a Alemanha,
a fronteira era enfraquecida, o que fazia com que houvesse conflitos constantes entre os povos germânicos, que a gente vai falar numa aula posterior, e os povos vinculados, né, que estavam dentro do chamado Império Romano. Então esse problema da fronteira, junto com problemas econômicos oriundos aí do fato de que Roma não conseguia expandir mais, e não conseguindo expandir, tinha menos escravos, tinha menos produção, perdeu funcionários do Estado, e isso gerou uma grave crise econômica no Império Romano, que fez com que então o imperador chamado Diocleciano, o imperador Diocleciano, no século III, aqui a gente está errando o nome do nosso amiguinho, Diocleciano, em 296 depois de Cristo, ou seja, século III, ele dividiu o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E havia uma administração própria para cada parte do Império. Lembrando também que a parte do Ocidente ficava com sede em Roma, ou seja, aqui dentro da Itália, o Império Romano do Oriente ficava com sede em Constantinopla, ou seja... Bom, vamos fazer essa divisão aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu fiz a seguinte divisão. O que está como Império Romano do Ocidente está em vermelho. Império Romano do Oriente está em roxo. Então seria uma divisão basicamente por aqui. Então vamos pintar cada parte do Império para a gente entender melhor. Então aqui, Roma, localizada na Península Itálica, era a sede do Império Romano do Ocidente. E Constantinopla, vamos buscar o azulzinho aqui, ficava localizado aqui. Constantinopla era uma cidade que depois deu origem ao chamado Império Bizantino, porque a cidade de Constantinopla também era conhecida como Bizâncio. Vamos botar aqui, ó. Bizâncio. Então, depois originou o chamado Império Bizantino. Então, o Império Bizantino também ficou caracterizado como Império Romano do Oriente. Então, em cada parte do império havia um imperador chamado de Augusto e havia um outro governante na parte mais interior chamado César. Então, como haviam 4 governantes, um Augusto e um César, para a parte do Império Romano do Ocidente, e um Augusto e um César para a parte do Império Romano do Oriente, essa divisão entre os governantes ficou conhecida como tetrarquia, ou seja, 4 governantes. A palavra tetra significa 4, arquia, poder. O poder na mão de 4 governantes. Mas isso não durou muito tempo. Quando Constantino foi imperador, e a cidade de Constantinopla, que então era conhecida como Bizâncio, foi uma homenagem ao imperador Constantino, que é considerado o primeiro imperador cristão da história de Roma. Apesar que alguns historiadores questionam se Constantino foi realmente um cristão durante a sua vida ou se foi batizado como cristão apenas quando já estava próximo à sua morte. De qualquer maneira, o Constantino ele reunificou o império, mas essa reunificação também não durou muito tempo. Depois um imperador chamado Teodósio, um nome muito bonito por sinal, em 395 depois de Cristo, ele novamente dividiu o Império Romano em 2. Novamente, Império Romano do Ocidente com sede em Roma, Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla, uma cidade em homenagem a Constantino, como a gente acabou de falar, e cada um com seu próprio imperador. E assim foi, no decorrer da história de Roma, até que o Império Romano do Ocidente acabou sendo destruído por causa das invasões bárbaras. Só que essas invasões bárbaras a gente vai falar mais adiante. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido a questão da divisão do Império, por que ele foi dividido. Se vocês gostaram da aula, divulguem, favoritem. Até a próxima. Valeu!